Graças e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aí para estudar a palavra de Deus. Estamos num tema muito especial, conexão com Deus. Nós já vimos conexão com os irmãos, nós já tivemos a conexão com Deus no primeiro momento. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio dessa série, que é Conectados com Pessoas. Né? Afinal de contas, nós não vivemos sozinhos, como se fosse numa ilha sem ninguém por perto. Nós estamos sempre em volta ou estamos ao redor de pessoas e pessoas estão ao nosso redor. Portanto, essa deve ser a nossa visão de levar vidas a conhecer Jesus através desse conectado com Deus, com os irmãos e também com as pessoas. Então, lá na oração sacerdotal de Jesus, encontramos um detalhe impressionante. Jesus não orou apenas pelos seus discípulos que estavam ali com ele, mas também por todos nós que viríamos a crer no futuro. Né? Ele disse isso lá em João 17, 20 e 21, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam ali ao seu redor. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és e está em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, ele está lembrando das pessoas que hoje, nós, por exemplo, já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, seríamos impactados com a palavra de Deus e, evidentemente, tivemos experiência com a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus deixa claro que a fé espalharia através da mensagem compartilhada de gerações em geração, e se os primeiros discípulos não tivessem passado a palavra adiante, o evangelho não teria chegado até nós. Hoje nós somos responsáveis, né, por continuar essa corrente que justamente, né, através da unidade, do amor da igreja, que o mundo pode conhecer Jesus. Então, a missão de nós transferir essa informação que temos para outras pessoas é primordial, diária, e deve ser feita com muito esmero, cuidado, para que a gente alcance mais vidas a Cristo Jesus. É sempre bom frisar que a conversão de uma pessoa, ela não se dá pela nossa insistência, mas sim pela ação de Deus, para que essa pessoa possa reconhecer os seus pecados, né? Reconhecer o pecado, a justiça de Deus e o juízo. E através dessa metanoia, essa mudança de mente, a pessoa evidentemente estará aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então essa missão nossa de levar, de informar, de ensinar, ela é parte de um todo, que evidentemente nós dependemos de Deus também para nós podermos levar essa palavra a outros. Né? Eu lembro aqui o caso de Felipe e o eunuco ali na carruagem, em que o Espírito Santo conduziu Felipe até a carruagem, todo aquele processo. E aí então, lá em Atos, né, houve a conversão do eunuco. E ele então entregou sua vida integralmente a Jesus e obedeceu ali através do batismo. Né? Há uma pergunta a ser feita. Por que você acha que Jesus não confiou essa missão aos anjos, mas a nós, seus discípulos? Né? Jesus poderia muito bem colocar essa missão de levar o evangelho para os anjos, são poderosos, capazes, mas não. Ele deixou a missão justamente para eu e você levar essa palavra aos nossos conhecidos. Então, por que Jesus precisou vir ao mundo? Talvez algumas pessoas já tenham feito essa pergunta, né? Então, Jesus veio ao mundo com um propósito bem definido, que é revelar o Pai, perdoar pecados e reconciliar a humanidade com Deus. Sem Jesus estaríamos perdidos em nossas culpas, sem esperança de salvação e sem acesso à vida eterna.
E a pergunta é, como a sua vida estaria hoje se Jesus não tivesse vindo ao mundo, né? Se nós pudéssemos, se nós conseguíssemos imaginar o mundo sem o amor de Deus através de Cristo Jesus sobre a vida das pessoas e a proposta de mudança que Jesus faz a cada um que se aproxima da sua palavra, que é, evidentemente, a mudança, a transformação, a metamorfose na vida da pessoa, né? João 1, esse primeiro capítulo de João, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então nós entendemos que Deus se tornou conhecido através de Jesus. Em João 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. E ele assim o fez. Mas também Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecado. O pecado afastou a humanidade de Deus lá do Éden e, por si, então, iniciou esse processo de nascermos já com o gene do pecado. Somente Jesus poderia reconciliar o homem e dessa reconciliação, né, que o homem carrega a sua culpa, a sua condenação, Jesus oferece perdão total. Há pessoas que não reconhecem como pecadores, acham que os seus erros são naturais e permitidos e perdoados por Deus automaticamente. Mas não é assim. Nós sabemos que para receber o perdão de Deus, precisa, evidentemente, crer que Jesus é o nosso galardoador, aquele que vai nos perdoar e perdoa por completo. Romanos 3, 23 e 24 diz assim, pois todos pecaram. Então, sendo o ser humano, todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Efésios 1,7 também diz, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, por meio do seu sangue, né, nós temos o perdão dos pecados. A morte de Jesus foi um sacrifício único, perfeito e eterno para a salvação. Então, Jesus veio ao mundo para trazer vida e saciar a alma. Jesus veio não para apenas perdoar, né, mas para restaurar e dar abundância de vida. O mundo sem Cristo vive sem direção, perdidos em trevas espirituais. E Jesus é a resposta para os vazios da alma humana. Então, João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E a pergunta é, você já recebeu uma notícia tão boa que não conseguiu guardar só para si? Qual foi, né? Qual foi essa notícia? Se Jesus é a melhor notícia do mundo, por que muitas vezes temos dificuldades em compartilhá-lo? É uma situação a ser avaliada. Veja como é tão simples o evangelho em sua essência, porém tão complicador é o fato de levar outras pessoas a conhecer Jesus. Mas para isso nós precisamos de um chamado à compaixão. Um dos principais motivos para Jesus chamar seus seguidores e serem cheios de compaixão é porque atos de misericórdia abrem o coração das pessoas como nada mais consegue fazer. E ele deixou isso bem claro. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros, né? Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos e vocês se amarem uns aos outros. Então, simples e ao mesmo tempo cheio de poder. Quando expressamos compaixão, as pessoas reconhecem isso como um marco do cristianismo verdadeiro. Isso as ajuda a entenderem melhor quem é Jesus, quem são seus filhos e por que elas também podem confiar nele. Então, lá em Mateus escreve no capítulo 9, versículo 35 e 36.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, existem alguns dados aqui que eu vou passar para vocês, que é levantado pelo IBGE e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, e Ministério de Saúde, OMS também, que revelam que estamos enfrentando uma profunda crise social no Brasil. Vejamos alguns deles. Bom, 16,3 milhões de adultos brasileiros têm diagnóstico de depressão, segundo o IBGE. A situação é tão grave que o país registra mais de 30 internações diárias por tentativas de suicídio, segundo o SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil registrou 44.127 homicídios em 2024, segundo a Fundação Brasileira de Segurança Pública. Uma morte violenta a cada 12 minutos. A violência contra os mais frágeis e ainda é mais chocante. 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no país. A estrutura familiar está sob pressão, com o Brasil se aproximando da marca de um divórcio para cada 2 casamentos, segundo o IBGE. Essa instabilidade somada à violência deixa um rastro de milhares de órfãos a cada ano. O abuso de álcool e outras drogas é um catalisador de tragédias. O alcoolismo por si só está ligado a 12 mortes por hora no Brasil, segundo a Fiocruz, Fundação Fiocruz, seja por doenças, acidentes ou violência. Milhões de brasileiros continuam desocupados ou em trabalhos precários, segundo o IBGE, sem renda suficiente para uma vida digna, o que alimenta o ciclo de vulnerabilidade social. Quando olhamos para a realidade ao nosso redor, percebemos como o mundo precisa de Cristo. O Brasil é um dos países com maiores índices de ansiedade e depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Famílias estão desestruturadas, a violência aumenta, a corrupção destrói a confiança na sociedade, o suicídio cresce entre jovens e idosos. Milhões de pessoas vivem sem propósito, tentando preencher o vazio com vícios, pornografia, consumismo e relacionamentos superficiais, mas Jesus é a resposta para essas dores. Muitas pessoas parecem felizes no Instagram, mas escondem solidão, vício e falta de propósito. O mundo precisa ver a diferença que Jesus faz em nós. Então, diante de um quadro desse, irmão, de um relato desse, nos preocupa, porque são pessoas que às vezes estão próximas de nós. E nós temos a obrigação de levar elas, no mínimo, a conhecerem Jesus e verem em nós uma mudança daquilo que Jesus fez em nossa vida. Ser exemplos vivos, testemunhas. Quais seriam as perguntas que nós poderíamos fazer para discutirmos sobre isso? Quais problemas sociais ao seu redor mexem com o seu coração, despertando compaixão? Você desperta compaixão quando vê uma pessoa no semáforo pedindo moedas ou tentando vender balas? Ou então quando você vê uma pessoa deitada em papelão pela rua, ou nas praças, ou bêbados, drogados? Qual é a compaixão que você tem? Ou talvez ainda você tenha aquela sensação de punir pessoas pelos seus pecados. O próprio Cristo veio para perdoar, mas às vezes nós queremos punir porque achamos que temos esse direito, e não temos. Você já conheceu alguém que parecia ter tudo, mas se sentia vazio? Pessoas, às vezes, de grande poder aquisitivo, mas que têm uma vida frustrada, sem alegria, apenas a aparência, mas não uma vida realmente de alegria que só pode o Espírito Santo conceder, Bom, temos um grande privilégio. Jesus faz tanta questão de ser conhecido porque ele é a única resposta para os problemas do mundo. Ele é a vida para os mortos, luz para os que estão em trevas, pão para os famintos, água para os sedentos, perdão para os culpados e esperança para os desesperados. A pergunta que nos faz é: pare para pensar. O que teria acontecido se os discípulos tivessem guardado o evangelho somente para si?
Se os discípulos diretos de Jesus não tivessem passado a palavra adiante, o evangelho teria parado na primeira geração. O mundo não teria conhecido a mensagem da cruz. A fé só se espalha porque alguém anuncia. Vamos ver Romanos 10, 14, 15. Fala o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ele não escolheu anjos, mas a mim e a você. A missão é nossa. Em resumo, Jesus precisa ser conhecido porque ele é a única esperança da humanidade. Ele escolheu revelar-se ao mundo através da igreja. E essa revelação só é convincente quando os discípulos vivem em amor e unidade. Sem unidade, a mensagem perde força. Com a unidade, o amor de Deus se torna palpável e o mundo pode crer que Jesus é enviado do Pai. 2 Coríntios, Paulo escreve, capítulo 5, versículos 19 e 20. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A unidade da igreja, né, e o amor entre os cristãos são a vitrine pela qual o mundo pode enxergar Jesus. Observe que alguns autores cristãos renomados afirmaram: John Stott, a unidade visível da igreja é essencial para a evangelização do mundo. As pessoas precisam ver que nós estamos unidos. Francis Schaeffer, o amor mútuo dos cristãos é o argumento final que Jesus dá ao mundo para crer nele. Então, o amor mútuo dos cristãos é o argumento final que Jesus dá ao mundo para crer nele. E Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando existe para os outros. A igreja só é igreja quando existe para os outros. Por isso, cada discípulo é chamado a anunciar as boas novas do Evangelho às pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Nós, que como igreja, temos que anualmente, né, ter um alvo de levar cada cristão a ter pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa a Cristo. Isso mesmo, né? Entendemos que ano por ano, cada discípulo de Jesus tem esse alvo de apresentar o Evangelho a pelo menos uma pessoa. Chamamos esse alvo de Eu Mais Um. Trata-se do imenso privilégio de ser canal de Deus para que um amigo ou parente seja salvo. Né? As perguntas para refletir. Né? Você já conhecia esse desafio do Eu Mais Um? Durante o ano, você ganhar uma pessoa para Cristo, ou mais, né? O importante é você, pelo menos um, ser levado para Cristo. Quem é o seu Eu Mais Um? Quem é a pessoa que você quer levar para Cristo? O que você pode fazer ainda nessa semana para demonstrar o amor ao seu Eu Mais Um e aproximá-lo de Jesus? Quem é a pessoa que você, essa semana, poderia fazer algo por ela? Não? A conclusão que chegamos é: Jesus deseja ser conhecido porque Ele é a única esperança para o mundo. Ele veio revelar o Pai, salvar o perdido, trazer vida plena. Mas para que essa mensagem alcance todos, Ele escolheu usar a mim e a você. Não é uma tarefa pesada, mas um privilégio. Sermos embaixadores de Cristo, carregadores das boas novas e mensageiros da reconciliação. Quando vivemos em unidade e amor, quando evangelizamos com ousadia, o mundo vê Jesus em nós para crer que Ele é real. Por isso, nesta semana, ore diariamente por mais uma pessoa, por mais um, e convide-o para estar na conexão com Deus e seja uma ponte para essa pessoa, para que essa pessoa experimente a vida em Cristo. Né? Então, essa é a nossa conclusão. Nós precisamos fazer algo para levar vidas a Cristo. Né? E eu e você temos a responsabilidade de orar pelas pessoas,
Nunca comece nada sem orar. Peça a Deus direcionamento, orientação, para poder falar para a pessoa de Cristo Jesus. Guarde alguns versículos evangelísticos na tua Bíblia ali, ou sinalize no teu celular, para que você possa conversar com as pessoas e expor-lhe a palavra de Deus. Porque Paulo diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar a alcançar mais vidas para Jesus. Que a partir do hoje, se você não conhecia o Eu Mais Um, faça dele uma filosofia de vida, um estilo de vida e ganhe mais vidas para o Senhor. Vamos orar para encerrar, que Deus possa estar abençoando nossas vidas e que nós possamos ainda essa semana ver vidas entregues ao Senhor Jesus de maneira real, verdadeira, transformada, para que as pessoas possam viver a plenitude do Evangelho. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, essa conexão com as pessoas, aqueles que nós conhecemos e queremos bem. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a ganhá-los para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe a orarmos por mais um essa semana, por alguém que precisa ser alcançado pelo Senhor, seja parente nosso, seja amigo, ou seja uma pessoa que nós encontramos no ambiente de trabalho, ou na rua, na escola, na faculdade, e ali nós possamos levar a palavra de salvação, Pai. Continua abençoando teu povo, guardando e livrando todo mal, como o Senhor nos tem feito. E te agradeço pela tua bondade, misericórdia e compaixão sobre nós, e pela tua oração, que alcançou até nós e há de alcançar ainda muitas vidas até o Senhor voltar. Que o Senhor nos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, uma boa continuidade de semana. E lembrando, estamos sempre aqui para estudar de forma simples, objetiva e direta a palavra de Deus, que é o referencial para a nossa fé. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.